Após um longo dia, Giovanna sentou-se para contar seus ganhos, apenas um dia depois que sua vizinha, Senhora Matilde Gonçalves, havia pedido sua ajuda para mover coisas em sua casa, mesmo que o trabalho a deixasse exausta. Giovanna encontrou consolo no fato de que ganhou um dinheiro extra desde que se mudou para o quarto em uma casa antiga. Ela conhecia a Senhora Gonçalves, uma mulher empreendedora com uma atitude acolhedora. A Senhora Gonçalves era uma figura proeminente na comunidade local, reconhecida e respeitada por quase todos. À medida que Giovanna a conhecia melhor com o tempo, descobriu que, sob a aparência profissional da Senhora Gonçalves, havia uma pessoa genuinamente gentil e carinhosa. Sua curiosidade era insaciável, com um interesse intrínseco na vida de todos, equilibrado por sua natureza generosa e empática. Enquanto trabalhavam juntas, Matilde se virou para Giovanna e disse: "Você é minha vizinha do lado há cerca de um ano, não é, Giovanna?" "Sim, você tem uma memória impressionante, Senhora Gonçalves", respondeu Giovanna. Os olhos de Matilde brilharam de diversão enquanto ela dizia: "Bem, como representante da comunidade, tento acompanhar o que está acontecendo em nosso bairro." Ela pausou, um sorriso brincando em seus lábios. "Mesmo que você esteja aqui há um bom tempo, só te vi algumas vezes." Giovanna respondeu: "Isso não é surpreendente, realmente. Meus dias são preenchidos com estudos à noite e trabalho. Parece que só uso meu lugar para dormir. Felizmente, consegui este quarto bem barato. Morar mais perto do meu trabalho no centro da cidade seria muito caro." Matilde, intrigada, perguntou: "Seus pais moram em uma cidade diferente?" "Sou órfã, na verdade", respondeu Giovanna. Surpreendendo-a, Matilde deixou cair o rolo de papel de parede que estava segurando. "Oh, sinto muito, Giovanna, não precisa se desculpar." "Eu me ajustei a isso", respondeu Giovanna, embora suas palavras fossem tingidas de tristeza. Matilde suspirou com simpatia. "Você deve ser forte para se sentir tão sozinha", disse Matilde. "Como eu disse, já me acostumei", respondeu Giovanna. "Acredito que meu pai está em algum lugar por aí, mas ele me abandonou antes mesmo de eu nascer. Minha mãe faleceu quando eu era muito pequena. Não tenho muitas lembranças dela, apenas algumas fotos antigas." Querendo oferecer algum conforto, Matilde disse em tom sincero e afetuoso: "Giovanna, se você precisar de alguma coisa, não hesite em pedir. Pode ser qualquer coisa, desde problemas com suas contas até conflitos com outros vizinhos. Posso ser apenas uma pessoa comum, mas prometo ajudar da melhor forma possível. Tenho algumas conexões que podem ser úteis." Giovanna ofereceu um sorriso agradecido e voltou ao trabalho. Giovanna terminou de mover os móveis na sala de estar. A Senhora Gonçalves elogiou Giovanna por seu trabalho meticuloso, o que surpreendeu Giovanna. Ela não só lhe entregou o pagamento acordado, mas também lhe deu mantimentos. "Leve estes, querida. Minha casa não consegue consumir tudo isso, apesar de estar a quilômetros de distância. Meu filho insiste em pedir muita comida para nós. Ele sempre se certifica de que estamos bem alimentados." Sentindo uma onda de gratidão, Giovanna agradeceu à Senhora Gonçalves e voltou para seu próprio lugar. No entanto, uma vez sozinha, ela não conseguiu conter suas lágrimas. A vida havia sido uma batalha difícil desde a morte de sua mãe. O ambiente frio e impessoal do orfanato havia sido sua realidade, um lugar sem carinho e amor. Giovanna teve que lutar por tudo o que tinha, sempre mantendo uma aura de disciplina e compostura. Seu senso inato de justiça, um traço que muitas vezes a colocava em apuros quando criança, também alimentava sua ambição de estudar direito. Ela havia lutado muito para ingressar na faculdade de Direito após o ensino médio e trabalhava incansavelmente desde então para financiar sua educação. Naquele dia, o simples ato de bondade da Senhora Gonçalves a havia tocado profundamente. Ele contradizia sua crença de que ninguém se importava com os outros no seu dia a dia. Giovanna se viu olhando as coisas de bebê na vitrine da loja. Ela sabia que não poderia comprar muitas coisas, mas ainda tinha 4 meses para se preparar.
Ela estava determinada a lidar com tudo, apesar do custo de itens necessários como um berço e um carrinho de bebê ser assustador. Ela pensou em procurar itens usados online, uma alternativa mais acessível. Quanto aos seus estudos, ela decidiu tirar uma licença acadêmica para se dedicar inteiramente ao cuidado de seu bebê que estava por vir. Ela entrou na loja e fez uma compra modesta, alguns cobertores aconchegantes e roupinhas de bebê. Enquanto voltava para casa e admirava suas compras, a campainha tocou. Era a senhora Gonçalves. Giovana, querida, notei que você estava voltando para casa. Eu assei uma torta de maçã hoje e pensei que você poderia gostar de uma fatia, disse ela. Oh, senhora Gonçalves, você realmente não precisava fazer isso. Mas que tal tomarmos um chá juntas? Sugeriu Giovana. Matilde concordou. Claro, por que não? É sempre mais agradável estarmos juntas. Meu filho Diogo está trabalhando novamente. Enquanto Giovana preparava o chá, a senhora Gonçalves passeava pela sala. Sua atenção foi atraída para as coisas de bebê espalhadas no sofá. Giovana, quem são essas coisinhas? Perguntou ela, apontando para as novas roupinhas de bebê. Sentindo um rubor subir em suas bochechas, Giovana respondeu silenciosamente: são para o meu bebê, estou esperando um bebê daqui a 5 meses. A senhora Gonçalves olhou para ela por um momento e depois perguntou: e o pai? Presumo que ele não está mais na imagem? Giovana suspirou. Era a primeira vez que alguém havia sido tão direto sobre seu ex-namorado, Carlos. Elas se sentaram com o chá e a senhora Gonçalves disse: escute, você não precisa falar sobre isso se não quiser. Mas se precisar de um ombro para apoiar-se ou alguém para ouvir, estou aqui para você. Giovana suspirou novamente. Ela mexeu em seu chá por alguns momentos, lutando com as emoções que surgiam dentro dela. Falar sobre isso não seria fácil. A história de Giovana começou no movimentado café onde trabalhava. Era um típico dia ensolarado, com Giovana indo de mesa em mesa para anotar os pedidos em seu uniforme impecável. O café, conhecido como o bolo, era um lugar popular, especialmente nas noites de sexta-feira, cheio de conversas animadas e risadas. Um grupo de jovens estava sentado em uma mesa distante, e Giovana se aproximou deles para anotar seus pedidos de água. Por que demorou tanto? Estamos esperando há séculos, reclamou uma das garotas, apesar de terem chegado há apenas alguns minutos. Mantendo sua compostura profissional, Giovana sorriu educadamente e se desculpou pelo pequeno atraso, uma tática que costumava usar para acalmar clientes impacientes. No entanto, a garota parecia determinada a fazer uma confusão por detalhes irrelevantes. Tudo bem, acalme-se. Acabamos de chegar, interveio o rapaz de cabelos arroxeados, vindo em defesa de Giovana. Ele trancou seus olhos cinzentos com os de Giovana, oferecendo-lhe um sorriso encantador. Pega de surpresa, Giovana conseguiu anotar seus pedidos e rapidamente voltar às suas tarefas. Mas durante o restante de sua estadia, ela não conseguia deixar de sentir que os olhos do rapaz a seguiam. Ao saírem, o rapaz se aproximou dela. Apresentou-se como Carlos e pediu o número de telefone dela. A polida recusa de Giovana pareceu surpreendê-lo. Sua confiança foi substituída por confusão, mas ele ainda parecia interessado. A partir desse momento, Carlos se tornou um cliente frequente na cafeteria. Ele costumava levar flores e pequenos presentes para Giovana, aparecia para tomar café e pacientemente esperava o turno dela terminar, tudo na tentativa de conquistá-la. Giovana, uma garota reservada, era conhecida por sua confiabilidade e sensatez. Era respeitada na cafeteria, seus superiores apreciavam sua diligência e dedicação tanto ao trabalho quanto aos estudos. Giovana não era impulsiva, preferia pensar cuidadosamente nas decisões. Ela sempre se considerou capaz de lidar com qualquer situação da vida, mas a persistência de Carlos a deixou despreparada, e logo ela se viu se apaixonando por ele. Carlos, membro da elite da cidade, logo se tornou o centro do mundo de Giovana.
Eles só se conheciam há 6 meses, mas suas conversas sobre um futuro compartilhado pareciam sinceras e genuínas. Ele falava sobre a vida após o casamento e até mencionou apresentá-la à sua família. Giovanna se encontrava acreditando em suas palavras de todo o coração, considerando-se a mulher mais sortuda do mundo. Um dia, ela estava particularmente ansiosa para encontrar Carlos. Sentia-se indisposta há alguns dias, com náuseas persistentes e fadiga. Naquela manhã, fez um teste de gravidez e descobriu que estava grávida. Inicialmente, uma onda de pânico e medo a invadiu, mas logo uma explosão de alegria tomou conta dela. A realização de que estava carregando o filho de Carlos a preencheu com uma euforia inegável. Com pressa, ela dirigiu-se ao local de trabalho de Carlos, um sorriso radiante dançando em seu rosto, apesar da agitação de emoções dentro dela, misturando-se com uma pontinha de preocupação. Estaria tudo acontecendo rápido demais? No entanto, essas preocupações foram ofuscadas pela ideia de que as promessas de Carlos estavam se tornando realidade. Eles sempre estariam juntos, criariam um filho e seriam a família mais feliz. Recentemente, Carlos havia se juntado aos negócios de seu pai e estava sendo preparado para assumir o império familiar um dia. Como filho único de pais abastados, ele havia ganhado seu próprio escritório desde o início de sua carreira. De fato, ele frequentemente compartilhava com orgulho. Giovanna entrou no prédio do escritório, surpresa ao encontrar a secretária ausente de sua mesa. No entanto, seu coração gelou quando encontrou Carlos com sua secretária. Os dois estavam rindo e compartilhando um momento íntimo enquanto ela entrava. Rapidamente se afastaram um do outro, parecendo surpresos e culpados. Giovanna, o que você está fazendo aqui? Carlos gaguejou, parecendo um pouco em pânico. Rapidamente se recompôs, limpando a garganta, e apresentou a secretária, Isabela, como sua amiga de infância. Surpresa, Giovanna empurrou seus sentimentos de desconforto para o lado. Ela tinha uma notícia importante para compartilhar e não deixaria que nada arruinasse o momento. Carlos, tenho algo para te contar, disse Giovanna. Pode esperar, ele respondeu, tentando não parecer magoado. Giovanna decidiu que esse não era o momento de guardar rancor. Ela esperou até Carlos dispensar Isabela e, assim que ficaram a sós, se preparou para compartilhar a notícia. Então, qual é a novidade? Perguntou Carlos, apoiando-se em sua mesa. Giovanna sorriu para ele. Carlos, talvez você devesse se sentar para isso, disse ela. Carlos, mantendo-se alto e casual, respondeu, diga logo. Está bem, avisei que seria importante. Vamos ter um bebê, disse Giovanna. O espanto se registrou no rosto de Carlos. Ele a olhou antes de conseguir dizer, o que? Você deve estar enganada. Eu não pedi por isso. Ainda sorrindo, mas sentindo um aperto no estômago, Giovanna respondeu, Carlos, o que você está dizendo? É nosso bebê. Seu e meu. Carlos retrucou, por que eu deveria ficar feliz? Não planejei ser pai tão cedo. Mas, Carlos, você prometeu que estaríamos juntos sempre, disse Giovanna. Você achou que engravidar me forçaria a ficar, que poderia me prender com um bebê? Você estava totalmente enganada. Suas palavras duras atingiram Giovanna como um soco. Ela se viu ofegando por ar. Carlos. Ela mal conseguiu sussurrar o nome dele. Ignorando-a, ele se dirigiu à porta, abrindo-a com um estrondo alto. Antes de sair, ele se virou e disse, Giovanna, vá para casa. Eu te ligo mais tarde. Tenho uma reunião agora. Você sabe o caminho para sair. Com os olhos cheios de lágrimas, Giovanna assistiu enquanto a porta se fechava, deixando-a sozinha com a dura realidade. Naquela mesma noite, Carlos entrou em contato novamente. No entanto, em vez de oferecer conforto ou explicações, ele exigiu que Giovanna interrompesse a gravidez. Ele a bombardeou com mensagens semelhantes nos próximos dias.
No final, Carlos, mal reconhecível do homem que Giovanna achava que conhecia, a encontrou mais uma vez. Desta vez, ele lhe entregou dinheiro, dizendo que era para resolver a questão do bebê, e disse para ela nunca mais incomodá-lo novamente. Senhora Gonçalves, por favor, não pense menos de mim, implorou Giovanna, seus olhos suplicando a mulher mais velha. O mundo de Carlos era diferente do meu. Era radiante, cheio de alegria e luz, desprovido de dor ou preocupações. Apenas celebração sem fim. Ele era tão carinhoso e gentil comigo, prometendo que uma vida juntos seria apenas alegria e felicidade. E eu acreditei em tudo. Eu pensei que era especial, diferente dos outros, mas acabei sendo ingênua e me machucando. Matilde, com os olhos cheios de simpatia, perguntou: "Você o amava, Giovanna?" "Sim, amava." "E parecia que Carlos também me amava", respondeu Giovanna, sua voz mal acima de um sussurro. "Mas como ele poderia te amar se te tratou desse jeito?" Matilde balançou a cabeça, com as sobrancelhas franzidas de confusão, fechando os olhos. Giovanna concordou com um aceno. "Eu não sei, senhora Gonçalves. Eu realmente não sei por que ele agiu assim. Ou talvez eu simplesmente não queira admitir a verdade, mesmo que no fundo, eu saiba." Matilde, após uma pausa, perguntou a Giovanna: "Você já considerou, bem, você sabe?" Giovanna, parecendo chocada, interrompeu rapidamente: "Não, absolutamente não. Esse bebê é inocente. Por que eu sequer pensaria nisso?" "Que ótimo, Giovanna, você é uma garota inteligente, não se preocupe, as coisas vão melhorar, eu prometo. Você sabe, nem todo mundo tem a força que você possui. Você até tem o seu próprio lugar para morar. Deixe-me perguntar ao redor do bairro, talvez alguém tenha um carrinho de bebê ou berço que não precisam mais. As crianças crescem tão rápido, e as pessoas aqui respeitam minha opinião", disse Matilde, com um sorriso se formando em seu rosto. "Eu também me senti perdida uma vez, mas tive sorte de encontrar o Miguel. Ele foi meu guia nas trevas, e moramos juntos por 45 anos, sempre nos apoiando. Se precisar de algo, não hesite em pedir." Tocada pela bondade de Matilde, Giovanna expressou sua gratidão. "Muito obrigada, senhora Gonçalves, vou fazer o meu melhor para lidar com tudo sozinha, mas saber que tenho seu apoio certamente torna a vida um pouco mais fácil." Giovanna ainda tinha algumas coisas para resolver, mas por agora ela poderia dar uma pausa. A coisa mais importante era que ela tinha pessoas em sua vida nas quais podia realmente depender. Isso era incrivelmente valioso, e tudo mais se resolveria com o tempo. Giovanna agora sabia o caminho que precisava seguir para reconstruir sua vida, e ela estava certa de que agradeceria ao Senhor e Senhora Gonçalves um dia por sua bondade. Matilde continuou trabalhando para preparar a casa para a chegada de Giovanna e do bebê. Eles sairiam da maternidade no dia seguinte. Matilde começou limpando a cozinha e o banheiro, e depois organizou os mantimentos na geladeira. Em seguida, ela se dirigiu ao quarto de Giovanna e começou a tirar o pó das prateleiras. E, ao mexer, o livro encadernado em couro caiu no chão. Era um caderno, e quando ele abriu, Matilde viu uma página cheia de uma caligrafia cuidadosa. "Ops", disse Matilde ao se abaixar para pegá-lo, notando seu próprio nome escrito no caderno. Embora sentisse um toque de culpa, a curiosidade falou mais alto, e ela leu a entrada. Lágrimas encheram seus olhos ao ler as palavras sinceras de Giovanna. O diário revelava a profunda gratidão e amor de Giovanna pelos Gonçalves, e ela escrevia sobre suas orações por seu bem-estar. Quando Giovanna e o bebê chegaram em casa no carro do Sr. Gonçalves, ele comentou sobre o nome do bebê. "Pedro, hein? É um bom nome forte. Que ele cresça saudável e traga alegria para sua mãe", disse ele, ajudando Giovanna com o bebê e as bolsas. "Eu também acho, Sr. Gonçalves", respondeu Giovanna, sorrindo para ele. Giovanna passou pela porta da frente e ficou surpresa com o estado de sua casa. Seus vizinhos haviam se superado.
A casa estava impecável e lindamente decorada com flores azuis e brancas. Música suave tocava nos ouvidos, e o aroma tentador de comida caseira vinha da cozinha. Giovanna foi imediatamente envolvida no caloroso abraço da senhora Gonçalves. Matilde deu um beijo alto em sua bochecha e gentilmente pegou o bebê dos braços dela. A expressão no rosto de Matilde era uma mistura de excitação, felicidade e talvez um toque de nervosismo, com sua voz tremendo levemente de empolgação. Ela disse: "Bem, olá, querido." Giovanna retribuiu o sorriso, parecendo um pouco perplexa, e seguiu o casal para dentro da casa. Enquanto se sentavam para conversar, o Sr. Gonçalves abordou Giovanna em tom sério. "Giovanna, precisamos discutir algo importante com você." "Alguma coisa está errada?" perguntou, com uma expressão preocupada cruzando seu rosto. Rapidamente, Matilde desconsiderou o tom grave do marido e brincou: "Agora você assustou." "Por que tão sério?" Então, ela se virou para Giovanna, já sorrindo, e disse: "Miguel simplesmente queria dizer que gostaríamos de convidá-la para ficar conosco por um tempo. Queremos estar perto para ajudar com o que você precisar e oferecer conselhos quando necessário." Giovanna olhou para o casal surpresa. "Ficar com vocês? Oh meu Deus, eu não quero ser um fardo." "Absolutamente não." Matilde interveio: "Nossa casa é grande o suficiente, e nosso filho está trabalhando no exterior, então seu quarto está livre. Não aceitaremos um não como resposta. Quando você se sentir pronta e capaz de cuidar de si mesma e de Pedro, pode encontrar outro lugar, se desejar." Pegando-se no momento, Giovanna abraçou o casal apertado. O Sr. Gonçalves aceitou meio sem jeito e gentilmente deu tapinhas em suas costas, enquanto a Sra. Gonçalves a abraçou carinhosamente por um longo momento. Conforme o tempo passava, a vida seguia seu curso natural. O bebê Pedro crescia forte e saudável, e Giovanna conseguiu encontrar trabalho. Ela voltou para a universidade e, após um último ano bem-sucedido, formou-se com distinção. Embora Giovanna já tivesse se mudado da casa dos Gonçalves, eles continuaram a apoiá-la como sempre fizeram. Matilde ajudava a cuidar de Pedro até que Giovanna encontrasse uma babá adequada. Giovanna se mudou para uma grande cidade, onde perseguiu suas ambições diligentemente. Sua jornada levou de uma jovem garçonete perdida em um café a uma empresária resiliente, determinada e bem-sucedida ao longo de 8 anos. Giovanna construiu seu próprio negócio, proporcionando uma vida confortável para si mesma e para Pedro, com um adorável apartamento no centro da cidade e um carro. Giovanna garantiu que Pedro tivesse um futuro brilhante, matriculando-o em uma escola de alta reputação, onde ele logo se tornou um dos melhores alunos. Sua vida era rica e plena, repleta de atividades empolgantes, conquistas esportivas e ótimos momentos com bons amigos. Os Gonçalves continuavam na mesma pequena cidade. Sua felicidade era completa quando seu filho retornou do exterior para cuidar dos negócios localmente. Embora ele não morasse com eles, ele os visitava frequentemente. "Vem dar uma olhada nisso?" chamou Matilde seu marido um dia, espiando pela janela para a rua. Estacionado bem na frente da casa deles estava uma nova e reluzente caminhonete preta. "Essa caminhonete está aqui desde sábado. Estou um pouco nervosa." "Será que você arrumou briga com alguém no mercado?" "Não seja ridícula, é claro que não", respondeu seu marido, também olhando para o enorme veículo em sua garagem. "Sabe, nunca se sabe quem pode ter algum problema conosco, velhos como nós." Ele riu com gosto da brincadeira da esposa antes de voltar para sua confortável poltrona em frente à TV. No dia seguinte, a caminhonete ainda estava estacionada em frente à casa deles, deixando o casal inquieto, se perguntando se tinha sido abandonada ou talvez roubada. À noite, após esgotarem todas as especulações sobre a misteriosa caminhonete, a campainha tocou. Matilde abriu a porta e se surpreendeu e se alegrou ao ver uma jovem radiante com um buquê de rosas em mãos. "Surpresa!" Giovanna anunciou com um sorriso radiante, envolvendo Matilde em um caloroso abraço.
"Oh, nossa querida Giovanna!" exclamou a senhora idosa, surpresa e feliz. Depois de um momento, ela soltou Giovanna e a conduziu para dentro da casa. "Querido, veja quem veio nos visitar. Onde você esteve esse tempo todo?" Giovanna se juntou a eles à mesa do jantar, enquanto o Sr. Gonçalves colocava uma pilha de deliciosos pratos em seu prato. "Deixe-a em paz, velho. Giovanna é uma mulher ocupada", disse Matilde, defendendo Giovanna, mas murmurando ao marido, estendendo a mão para apertar a mão de Giovanna. "Querida, foi bom ter você aqui." Giovanna tinha planejado visitar o casal idoso há algum tempo, mas sua agenda sempre parecia atrapalhar. Desta vez, ela estava determinada a limpar sua agenda, adiando o trabalho e remarcando reuniões apenas para passar tempo com seus queridos amigos. Com seu filho Pedro em uma viagem de 3 dias com a família de amigos, ela veio sozinha. Enquanto se sentava com eles, pondo a conversa em dia e observando o carinhoso bate-papo do casal, Giovanna sentiu uma imensa alegria. Suas interações traziam de volta lembranças dos primeiros dias após o nascimento de Pedro, quando o normalmente grosseiro Miguel Gonçalves derretia-se pelo bebê, recusando-se a deixá-lo sair de seus braços. Apesar dos protestos de Matilde de que ele estava mimando o bebê, Miguel pessoalmente selecionou e comprou todas as necessidades do bebê, dirigindo-as até eles em seu velho carro. "Aliás, Sr. Gonçalves, o que você acha da caminhonete?" perguntou Giovanna casualmente. "Que caminhonete?" respondeu ele, confuso. "Você não recebeu minha carta?" perguntou Giovanna, surpresa. O casal idoso trocou olhares confusos. "Peço desculpas. Eu esqueci completamente de garantir que vocês recebessem o cartão e a carta. Foi desleixo da minha parte", disse Giovanna, se repreendendo. "De qualquer forma, isso é algo que venho sonhando em fazer há algum tempo. Não é um gesto grandioso, mas aceitem como um símbolo da minha gratidão." A nova caminhonete que estava estacionada em frente à casa deles era, de fato, um presente de Giovanna. Ela se lembrou da conversa de anos atrás, quando estava grávida e equilibrando seu trabalho e o cuidado de seu recém-nascido. Em um momento raro e despretensioso, o Sr. Gonçalves havia expressado o desejo silencioso de ter um veículo novo para substituir seu velho e surrado Honda, fantasiando sobre levar Matilde para passeios na caminhonete. Giovanna nunca esqueceu disso, e agora ela tinha os meios para tornar esse sonho realidade. O Sr. Gonçalves expressou sua surpresa, enquanto Matilde simplesmente olhava para Giovanna, os olhos arregalados. O generoso presente os deixou completamente sem palavras. Eles protestaram, insistindo que não poderiam aceitar, mas Giovanna manteve sua posição. Finalmente, o Sr. Gonçalves relutou, aceitando as chaves com um aceno agradecido. "Passamos o dia inteiro se perguntando quem poderia ter deixado uma caminhonete bem na frente da nossa casa. Oh, Giovanna, você realmente nos surpreendeu. Não podemos agradecer o suficiente." O casal sorriu um para o outro, reconhecendo que estavam sobrecarregados. Não tanto pelo presente em si, mas pelo sincero sentimento por trás dele. Absolutamente, os Gonçalves tinham recursos financeiros para comprar um carro novo por si mesmos. Seu filho Diogo frequentemente sugeriu que eles se desfizessem de seu velho e confiável Honda para que ele pudesse presenteá-los com um modelo mais contemporâneo. No entanto, o casal sempre recusava sua oferta, preferindo seu velho e confiável veículo. O Sr. Gonçalves ocasionalmente resmungava sobre as características antiquadas do carro e suas deficiências para Giovanna. No entanto, isso era mais para tranquilizá-la do que uma necessidade real de atualização. Ele entendia a importância de manter as aparências e muitas vezes concordava com as reclamações sobre o carro antigo para combinar com o status social de Giovanna e fazê-la se sentir confortável. Miguel partiu para dar uma volta pelo bairro com a nova caminhonete. Enquanto isso, as mulheres se acomodaram na varanda, envolvendo-se em uma conversa agradável. "Como você tem estado, querida?" "Seu filho deve ser um jovem homem agora", perguntou Matilde, tomando seu chá. "Tudo está bem, senhora Gonçalves", respondeu Giovanna.
Sua voz soava um tanto mecânica. Pedro? Sim, ele amadureceu muito. Ele é responsável, inteligente, meu alicerce e o amor da minha vida, disse Giovanna, enquanto corava um pouco, o que fez Matilde levantar uma sobrancelha em antecipação. Bem, tem alguém novo. Ele é um parceiro de negócios meu. Acho que ele está interessado em mim. Ele me convidou para jantar várias vezes sob o pretexto de discutir negócios. Mas esses jantares parecem mais encontros. E Matilde pressionou, não sei. Estou em conflito. Ele é atraente e é incrivelmente gentil, respeitoso, cuidadoso e espirituoso. Nossas conversas são sempre agradáveis, mas não quero apressar as coisas, especialmente considerando Pedro. Desde quando ter um filho é um problema? Não perca a chance da felicidade por causa de normas ultrapassadas, disse Matilde, estremecendo um pouco. Depois de um momento de pausa, Matilde suspirou e acrescentou, desde que meu filho voltou, imaginei apresentar vocês dois. Vocês formariam um lindo casal, mas parece que a vida tem outros planos. Giovanna engasgou, encostando a cabeça no ombro de Matilde, confortada por suas palavras e pelo afeto caloroso que ela sempre demonstrara. Quando o Sr. Gonçalves voltou de sua alegre volta de caminhonete, seu rosto estava radiante de felicidade. Ele não parava de elogiar a sensação do caminhão que Giovanna havia presenteado. Giovanna surpreendeu o casal mais uma vez, oferecendo gentilmente que se mudassem para sua casa na cidade. Os Gonçalves agradeceram calorosamente, mas recusaram sua generosa oferta. Nosso filho também queria que nós mudássemos com ele, mas por que precisaríamos da agitação daquela cidade grande? Nós amamos isso aqui em nossa aconchegante casa, onde vivemos a vida toda, explicaram. Na manhã seguinte, eles se despediram de Giovanna em frente à sua acolhedora casa. Prometa que vai nos visitar mais vezes e traga o Pedro da próxima vez, instruiu Matilde, com uma expressão séria substituída por um sorriso suave enquanto Giovanna assentia ao entrar em seu carro. De volta à cidade, Giovanna mergulhou em seu trabalho durante o dia e dedicou suas noites a seu filho. No entanto, ela não pôde deixar de notar a crescente atenção de Felipe, seu parceiro de negócios. Ele a surpreendia com ingressos para teatros e óperas de 3 horas, ou enviava flores de seu agrado. Ele conhecia seus interesses, mas ela ainda não havia revelado a parte mais significativa de sua vida a ele, o que a preocupava. Um dia, ela decidiu abordar isso de frente. Convidou Felipe para tomar um café. Felipe, tem algo importante que preciso te contar, disse ela, olhando para o homem sorridente sentado à sua frente. Felipe sorriu, calmo, enquanto respondia, sim, Giovanna, estou ouvindo. Reunindo sua coragem, Giovanna começou a falar, Felipe, antes que as coisas fiquem mais sérias entre nós, quero que você saiba que... Felipe interrompeu, você não gosta muito de mim. Giovanna ficou surpresa, com as bochechas corando levemente, o que fez ela levantar uma sobrancelha em antecipação. Não, não é isso de jeito nenhum. Na verdade, eu gosto muito de você. As palavras escaparam antes que ela pudesse contê-las, deixando-a surpresa com sua própria ousadia. Seguiu-se um momento de silêncio enquanto ela processava o que acabará de confessar. Ela sentiu um desconforto de ansiedade, sem saber como ele reagiria, tentando quebrar a tensão. Nervosamente, riu e tentou amenizar o clima. Bem, isso saiu mais rápido do que eu pensava. Felipe exalou visivelmente aliviado. Então, qual é o problema então? Eu tenho um filho, ele tem 8 anos. Você é um homem jovem, bem-sucedido e bonito, com um futuro brilhante pela frente. Você poderia estar com quem quisesse. Alguém talvez mais adequado. Por que escolheria uma mãe solteira quando poderia encontrar alguém mais jovem? Alguém sem bagagem? Isso é tudo que eu preciso saber antes de prosseguirmos? Perguntou Felipe, com um olhar fixo em Giovanna. Eu só quero ter certeza de que meu filho não será visto como um fardo. Ele significa o mundo para mim, respondeu Giovanna, sua voz carregada de preocupação.
Filipe a considerou por um momento antes de suspirar profundamente. Lembra-se da primeira vez que nos encontramos no centro de negócios? Eu fiquei tão impressionado com você, tão cativado por sua presença que mal ouvi uma palavra que você estava dizendo sobre nossa possível parceria. Minha equipe teve que me informar mais tarde naquela noite. Eu queria aprender tudo sobre você. E foi naquela mesma noite que descobri sobre o Pedro. Giovanna olhou, uma mistura de espanto e incredulidade em seu rosto. Mas o que eu não poderia imaginar naquele momento era o quanto eu chegaria a amar o seu filho. Filipe continuou, a princípio, eu estava apenas curioso sobre vocês dois. Então, combinei de conhecer o Pedro. E acabei me encontrando ansioso para assistir aos jogos esportivos dele e sair com ele e seus amigos. Eventualmente, confessei a ele que tinha sentimentos por sua mãe, e perguntei se eu poderia cortejá-la. Ele me deu sua bênção. A boca de Giovanna se abriu em choque. Eu peço desculpas, Filipe acrescentou apressadamente. Eu deveria ter discutido isso com você primeiro, espero que não esteja zangada. Giovanna ficou sem palavras. Em retrospecto, ela percebeu que havia sinais. O surgimento repentino de brinquedos que ela normalmente não compraria, as saídas inexplicáveis de Pedro para brincar com as crianças da vizinhança, mesmo quando ele mal conhecia alguma delas. Mas ela nunca suspeitou que Filipe estava por trás de tudo isso. A princípio, ela sentiu um lampejo de raiva, principalmente em relação a Pedro por seu pequeno segredo. Mas, ao trancar os olhos com Filipe e ver seu olhar sincero e esperançoso, sua raiva se dissipou para ser substituída por um sorriso carinhoso. Ela estava olhando para alguém que realmente se importava com ela e seu filho, algo que ela não experimentava há muito tempo. Embora outros homens tenham mostrado interesse por ela ao longo dos anos, nenhum conseguiu conquistar a confiança dela e de Pedro. E assim, depois de 9 anos erguendo muros, Giovanna se permitiu abraçar a possibilidade de um amor, não apenas para ela, mas também para seu filho. Ela abriu seu coração para um novo relacionamento, que incluía tanto ela quanto Pedro. A vida de Giovanna começou a explodir com cores vibrantes. O cuidado e afeto de Filipe preenchiam cada dia com uma alegria renovada. E não era apenas Giovanna que o amava. Seu filho Pedro também o adorava, vendo em Filipe o melhor amigo e um modelo a seguir. Um dia, Filipe sugeriu apresentar Giovanna a seus pais. Ele planejou um jantar em um restaurante sofisticado para tornar a ocasião ainda mais especial. A noite chegou, e Giovanna e Pedro esperavam por Filipe e seus pais, que estavam um pouco atrasados. A antecipação deixou Giovanna inquieta. Isso era um marco significativo em seu relacionamento. Um casal idoso entrou no restaurante, e Filipe os cumprimentou com um sorriso caloroso, guiando-os para a mesa. Os olhos de Giovanna se arregalaram de incredulidade. Eram Matilde e Miguel Gonçalves, o casal de coração generoso que ela aprendeu a apreciar. Seu coração disparou quando ela os reconheceu. Uma onda de espanto a invadiu. A realização de que os pais de seu amado também eram pessoas que ela prezava não podia ser menos do que extraordinária. O casal idoso, igualmente surpreso, mal teve tempo de reagir antes que Giovanna, Pedro e os Gonçalves se abraçassem em uma rodada de abraços alegres, risos e lágrimas felizes. A reunião surpresa deixou Diogo Felipe Gonçalves completamente perplexo até que ele finalmente entendeu. Giovanna era a mesma mulher que sua mãe tentava apresentá-lo. A sugestão que ele sempre havia ignorado, confiante em sua escolha. A ironia da situação era muito divertida para palavras. A noite se desenrolou em um esplêndido evento repleto de risos animados e conversas sinceras. Matilde e Miguel contaram histórias da juventude de Filipe, enquanto ele se encantava com as reações encantadas de Giovanna. O jantar marcou não apenas a união de suas vidas, mas também a convergência de conexões passadas e possibilidades futuras. Tudo tecido em um lindo tapete de amor e alegria compartilhados. Giovanna ouviu atentamente enquanto seu futuro marido falava com carinho de seus pais, expressando sua admiração e orgulho por eles.
Pedro também se deliciou com a companhia amorosa que fluía livremente em sua direção. Ao final da noite, depois que todos saborearam a suntuosa refeição e compartilharam conversas envolventes, Matilde segurou afetuosamente a mão de Giovanna e disse: "Somos muito gratos por tê-la em nossas vidas, querida. Você sempre foi como uma filha para nós", antes de envolvê-la em um caloroso abraço. Giovanna foi dominada por emoções. Ela sentiu uma onda de felicidade e gratidão pela noite inesquecível, pela oportunidade de conhecer seus futuros sogros e pelo precioso presente que Pedro havia lhe concedido, uma família da qual ela agora fazia parte. Após o jantar, Felipe insistiu em levar seus pais para casa, ignorando suas objeções. Enquanto isso, Giovanna e Pedro pegaram um táxi, com Felipe prometendo se encontrar com eles em breve. Enquanto o motorista do táxi esperava seus passageiros, Giovanna irradiava seus adeuses aos Gonçalves na calçada. Felipe então abriu a porta do carro para Giovanna e Pedro, prometendo: "Estarei com vocês em breve." Depois beijou Giovanna e bagunçou os cabelos de Pedro. Ele fechou a porta. "Para onde posso levá-los esta noite?" perguntou o motorista do táxi. Giovanna deu o endereço, e o motorista sentiu uma agitação de reconhecimento ao ouvir sua voz. "Não pode ser", pensou ele consigo mesmo, enquanto ligava o carro. Ele divagou em sua cabeça e não resistiu a roubar um olhar no espelho retrovisor. Ali estavam eles. Aqueles olhos verdes familiares. Ele travou uma batalha interna, mas sua suspeita se solidificou. Era, de fato, Giovanna sentada no banco de trás. A mesma Giovanna que ele havia abandonado grávida há 9 anos. Mas agora ela estava irreconhecível, impecavelmente arrumada, na moda, exalando uma aura de confiança que falava volumes sobre sua força e resiliência. Era evidente que ela havia enfrentado tempos difíceis e emergido triunfante. Sobrecarregado pela vergonha e pela confusão de emoções, Carlos continuou dirigindo, ocasionalmente lançando olhares furtivos para a mulher em seu espelho retrovisor. Seu olhar então se voltou para o menino sentado ao lado dela enquanto ele manobrava pelo trânsito da cidade. Ele se viu atraído pelas características do menino. Eventualmente, ele parou de olhar e seus olhos se encheram de lágrimas. Ele foi transportado de volta aos dias em que era despreocupado, vivendo uma vida luxuosa com o dinheiro de seus pais. Mas a vida tem um jeito de humilhar as pessoas, e agora ele era apenas um homem comum, ganhando a vida como motorista de táxi. Eles chegaram ao destino enquanto Pedro saía do táxi. Giovanna ficou para trás para pagar a corrida. Carlos se sentiu envergonhado demais para erguer o olhar debaixo do chapéu. Giovanna notou o motorista evitando seu olhar. A princípio, achou estranho, mas então olhou novamente e reconheceu os contornos familiares de seu rosto. "Carlos, é você?" perguntou ela devagar. Carlos olhou para cima, seus olhos embaçados de lágrimas por um momento. Eles se encontraram, e o coração de Giovanna se acelerou ao se lembrar de como costumavam ser próximos. Depois de um breve silêncio, Carlos conseguiu gaguejar: "Olá, Giovanna, sinto muito. Você me magoou, mas sobrevivi. Eu desejo que você seja feliz. Eu te perdoo." Com essas palavras, Giovanna entregou a Carlos todo o dinheiro que tinha em sua carteira e saiu do táxi. Ela pegou a mão de Pedro e eles seguiram em direção à sua casa. "Aquele era alguém que você conhece?" perguntou Pedro, notando que sua mãe havia demorado no táxi. "Não, querido. Apenas alguém que poderia usar uma generosa gorjeta", respondeu ela, sorrindo para ele.